Muito bem, sejam todos muito bem-vindos ao nosso webinário de hoje, que a gente vai explorar mais a formação de preço. Vamos falar sobre a precificação consciente, valores que geram lucro. Para começar aqui esse assunto, vamos se conectando com esse campo, com essas informações que nós carregamos, lembranças, angústias sobre preço. Como é que a gente vai alinhar nossos valores pessoais e empresariais numa gestão financeira saudável e lucrativa? É esse o nosso objetivo de hoje. Primeiro, quero me apresentar. Eu sou a Marina Vovi, eu sou mentora de prosperidade consciente, eu atuo já há 16 anos com atendimento terapêutico, tenho ferramentas como florais alquímicos, constelações familiares, constelações financeiras, e a base do trabalho com dinheiro é uma base antroposófica. E o meu foco é ajudar você, empresária, a melhorar sua relação com o dinheiro e, consequentemente, construir seu patrimônio de uma forma muito mais sustentável, muito mais próspera. Porque o que eu acredito é que a verdadeira abundância começa dentro de nós. Então, o nosso método aqui é unir as questões emocionais, as liberações ancestrais, numa gestão financeira que quebra padrões que a gente carrega, para que consigamos fazer escolhas mais conscientes e mais alinhadas com o seu valor. Vou ligar o ar-condicionado. Um favorzinho aqui. E vamos lá, entrando nesse tema, precificação consciente. Como está a sua relação com a precificação no seu negócio? Afinal, quando a gente está com uma precificação que não está alinhada, uma precificação incorreta, a gente não tem clareza para tomada de decisão. A gente acha que está faturando um valor, mas no fundo a gente pode se perder com preços que estão incorretos, e o que faz a gente perder energia, ter surpresas no final do mês. Isso mexe com o nosso emocional, traz mais ansiedade, traz essa sensação de sobrecarga emocional e, consequentemente, você está limitando seu crescimento quando você não precifica de uma forma correta. Mas, afinal, o que é um preço correto? Eu posso ficar falando aqui sobre a formação de preço, isso daqui eu até preparei esse material para vocês, que é esse básico, que é identificar e listar todos os seus custos fixos. Os custos fixos são custos que todo mês tem sempre o mesmo valor. Isso é aluguel, isso é salário, isso é as ferramentas que você usa no seu negócio. Os custos variáveis, que são os custos que variam de acordo com o uso ou não, e varia de mês para mês. Então, se você vende mais, você tem mais custo de embalagem, se você tem um produto físico. Se você vende mais, você vai pagar mais comissão para o seu vendedor. Então, isso é um custo variável. Essa margem de lucro desejada geralmente é padronizada de mercado a mercado. Então, para você definir o preço da sua margem de lucro, você pode também fazer uma pesquisa de mercado e alinhar isso com seus objetivos pessoais e objetivos da empresa. E você planilha essa informação e você tem o seu preço base. Isso é uma planilha de precificação tradicional. Inclusive, aqui nesse link dessa planilha que vocês vão receber, eu deixei aqui uma planilha para você fazer colocar as suas informações e você saber mesmo como calcular uma precificação para o seu produto e ter uma precificação consciente. Mas a minha proposta aqui nesse webinário é ir uma camada mais abaixo. É entender por que mesmo a gente sabendo a gente estudando tanto, eu tenho casos de clientes que têm
uma infinidade de cursos, investiu muito em educação, tem uma bagagem extraordinária de experiência e é muito boa realmente no que faz. Mas na hora de dar o preço, dá aquela travada. Ou dá o preço e fica pensando, será que o cliente vai pagar aquilo que eu falei? É sobre essas questões emocionais que eu quero aprofundar aqui no nosso encontro de hoje. Esse primeiro passo é a nossa geração de valor, ela está muito associada com os nossos valores pessoais. Então, para que a gente tenha segurança de falar aquele preço que a gente sabe que a gente pode, a gente tem que ter alinhado esses 3 pontos que eu quero aqui apresentar uma forma de você conseguir definir, sair daqui com uma certeza de que as suas decisões financeiras, alinhadas com seus valores pessoais, vão criar uma coerência interna e vai reduzir o seu medo de falar o seu preço. Vai aumentar a sua confiança e, consequentemente, vai impulsionar seu negócio. Então, vamos lá construir essa bússola interna. Quero que você que está assistindo liste agora 3 valores pessoais importantes para você. E a partir desses valores, a gente vai construir uma nova precificação. Topa? Trouxe aqui um exemplo de como fazer isso. Essa matriz de alinhamento de valores. Então, você vai pensando nessa lista de principais valores pessoais, que inclui também os valores da sua empresa. Depois de definido, descreva como cada um desses valores está influenciando na sua precificação. E depois, a gente vai criar aqui, se você quiser digitar aqui no chat, estratégias específicas para que esse valor se reflita no preço do seu produto, no preço do seu serviço. Trouxe aqui um exemplo. Então, vamos lá. Trouxe aqui um exemplo de uma profissional que tem como valor a autenticidade dela. Então, a autenticidade é um valor. O reflexo dessa autenticidade é uma transparência nos custos e benefícios. Então, um profissional autêntico tem vai refletir no seu preço com essa transparência nos seus custos, nos seus benefícios. Então, vai se mostrar muito autêntico para o cliente e vai transparecer essa autenticidade. Quando você transparece isso para o seu cliente está recebendo essa informação e ele, nossa, o que eu estou vendo dessa profissional é uma autenticidade. Esse é um valor que ressoa comigo. A percepção de valor aumenta também, porque entra essa coerência entre a sua oferta de serviço e o seu cliente. E, como estratégia específica, a apresentação clara da composição dos preços aos clientes. Essa seria um valor pessoal transformado numa estratégia específica da formação de preço. Agora, uma pessoa que tem como valor pessoal a qualidade do seu serviço. Então, ela vai transparecer para o cliente essa qualidade do serviço dela. E o cliente, então, vai valorizar, vai atrair clientes que valorizam o trabalho bem feito. E isso pode ser refletido numa precificação premium, com garantias estendidas. Afinal, se a qualidade é um valor principal, ela tem que estar refletida na oferta e no produto que está sendo ofertado. Vou falar de todos aqui para você ir pensando também, às vezes um ressoa com você. Um valor pessoal da acessibilidade. Então, vai se refletir nas diferentes opções de investimentos ou nas diferentes opções de pagamento para o cliente. E isso se transforma numa estratégia que o cliente percebe como percepção de valor alinhado à criação de pacotes escalonados de serviço. Então, a sustentabilidade como valor pessoal.
Então, a sua sustentabilidade, que você valoriza, vai se refletir no investimento em práticas responsáveis no seu negócio. Então, você vai se conectar com clientes que têm esse mesmo valor alinhado com você de sustentabilidade, que vai perceber, nossa, aquele serviço usa um material específico sustentável, ou aquela empresa investe em dinâmicas sustentáveis. Então, eu me alinho com isso. A percepção de valor do cliente para você vai estar refletida nesse preço que essas escolhas ecológicas e éticas estão transparecendo do seu valor interno. Então, uma pessoa que tem como valor pessoal a abundância, essa generosidade. Então, vai estar refletido no negócio dela uma mentalidade de crescimento, uma empresa que valoriza essa generosidade com os funcionários, e como você pode transformar isso numa estratégia específica de ressonância de preço. Você pode bolar ideias, bolar modelos de preço que permitam essa expansão contínua, pensando nesse modelo de negócio em que todos crescem, para que o seu valor interno se reflita na forma que você está precificando. Essa coerência interna é a chave para que o cliente perceba o valor que você está contribuindo no mundo. Na mentoria, chega uma parte do processo que se chama capital social, em que a gente já está nas planilhas, a gente já está traçando o orçamento para o ano seguinte, e a gente precisa fazer alguns ajustes, inclusive para que o objetivo que a própria cliente determina para ela tenha caminhos para que seja alcançado. E quando chega no ponto de, nossa, eu vou precisar aumentar meu preço, e dá uma ansiedade sobre isso, a gente tem uma ferramenta chamada construção do seu capital social. É uma reflexão muito bonita que eu vou trazer aqui para vocês, em que você se concentra na sua história, naquilo que você já construiu para você, e aquilo que é possível ser feito a partir do seu trabalho, que está influenciando a comunidade. Então, pensa aí no seu trabalho. Os clientes que você está se conectando, estão se beneficiando do seu trabalho, e o efeito em cadeia. Você que é terapeuta, por exemplo, que eu vejo que tem muitas terapeutas que ficam nessa dinâmica de não posso cobrar mais caro, talvez o cliente não vai pagar isso, talvez seja demais para o cliente. Você já pensou que um mundo com pessoas mais equilibradas emocionalmente, são pessoas que estão mais satisfeitas, é um mundo com menos problema? E que você é uma peça nessa engrenagem social que está contribuindo com um mundo mais equilibrado, com um mundo com mais saúde mental? Ocupando esse novo lugar, você encontra essa coerência, você consegue fazer essa matriz de alinhamento de valores e se posiciona num outro lugar. Faz sentido para vocês? Vamos para a próxima. Então, aqui eu trouxe um apanhado que a gente viu aqui. Então, a gente viu que para identificar custos, margem de lucro, devido, sim, sentido total, isso aí. Sim, a gente tem ferramentas práticas para isso. Inclusive, já deixei aqui no slide para vocês baixarem, para vocês fazerem esse uso da planilha, que ela é essencial. Mas, para que haja uma coerência entre a sua postura interna e o cliente que está olhando para você, ressoando com aquilo que você está falando,
e com aquilo que você está oferecendo para o mundo, é necessário um mergulho na sua história. Porque a precificação pelo valor percebido é como cozinhar. Eu coloquei até essa imagem. É como cozinhar. Você vai colocar o seu tempero, você vai você pode ter aquele na sociedade tem diversos restaurantes, mas quando você pensa, nossa, o melhor restaurante não é aquele que vai os pratos básicos todos podem fazer, mas aquele que tem o tempero que você gosta é aquele que você vai pensar primeiro. Não é, muitas vezes não é o prato mais exuberante, mas às vezes é aquela pitada que só você vai ter, que tem a ver com a sua história, com a sua jornada, com aquilo que você gosta, com aquilo que você valoriza. E é essencial conhecer as suas raízes para que esses frutos aqui, dessa imagem que eu coloquei, sejam frutos com sementes abundantes. Então, é necessário fazer o seu planejamento financeiro de uma forma clara, mas é necessário também não ignorar os seus aspectos emocionais. Não tentar fazer tudo sozinha, pedir essa ajuda, construir uma rede de apoio, porque a sua relação de alto valor é essencial para você lidar melhor com uma precificação realmente lucrativa. Então, a imagem que eu quero trazer aqui, para a gente refletir, sentir, meditar sobre ela, que é essa árvore, é essa. Imagine que os seus custos fixos são as raízes invisíveis que sustentam uma árvore. Então, o custo é aquilo que você vai pagar mesmo para você rodar o seu negócio, rodar a sua vida. Viver custa. Então, isso é a estrutura do seu negócio, são as raízes. O preço é esse tronco que suporta e conecta todas as partes. O valor percebido é a copa que atrai clientes pela sua beleza. E o lucro são os frutos com sementes. E esse lucro, você construir um negócio que tenha lucro, é construir um negócio que tenha futuro. As sementes é aquilo que ainda vai brotar. Então, não adianta você pensar em precificar só com os seus valores de custo, só com o seu alto valor, só pela sua imagem. É necessário construir um negócio sustentável, certo? Vamos para a próxima. Agora vocês me perguntam, mas Marina, como é que eu me livro dessas minhas questões relacionadas a mim, meu alto valor? Antes eu trouxe algumas referências para você, que é como eu, que gosto de estudar. Tem um livro muito bom chamado O Preço Certo, do Peter Hill, para você aprofundar. E aí eu trago mais uma imagem de estrutura, que precificar corretamente é como a fundação de um prédio. Pode não ser visível ou perceptível diretamente ao cliente, mas os erros na base podem comprometer silenciosamente toda a estrutura financeira da empresa. Então, pensa assim, você tem um negócio e a fulana cobra mais baixo que você, e aí você acha que você tem que cobrar mais baixo também para vocês entrarem nessa competição. Essa é uma furada. Se você formar seu preço apenas dessa parte do que se pode ver, da referência externa, você está construindo um negócio com uma fundação furada. Então, a sua precificação é uma estrutura que não é perceptível diretamente ao cliente. Essa estrutura, ela tem que ser perceptível para você, para a sua coerência interna, para a sua história, aquilo que você já se superou, a experiência que você já adquiriu. E isso vai se refletir se você tiver com seu alinhamento emocional correto do seu cliente. E o cliente vai pagar.
Você já pensou que quando você pensa na, na sua cabeleireira favorita, você fica pensando, nossa, posso ir nela, posso. Você vai nela sem pensar no preço, muitas vezes, porque você já tem uma confiança que o trabalho vai ser bem feito. Seja essa referência para o seu cliente. E para isso, você precisa estar segura de si. Para isso, você precisa identificar o seu diferencial. E para você identificar o seu diferencial, você precisa conhecer e fazer as pazes com a sua história. Então, vamos lá, que eu bolei aqui um guia do que a gente já falou até agora. Então, faça uma análise profunda das suas crenças, das suas emoções relacionadas ao dinheiro, ao preço, ao valor do seu produto. Conheça, sim, o mercado, conheça, sim, a concorrência, converse com seus clientes sobre como você está sendo percebido por eles. Defina o seu diferencial, o seu tempero, ajuste o seu preço e comece a comunicar o seu valor. Depois, faça testes e ajustes. Muito bem. Aqui é o guia passo a passo para você precificar sem neura, né? O seu valor. Agora, o porquê que esse guia passo a passo muitas vezes a gente não consegue seguir. Qual que são as emoções que estão associadas a uma boa precificação? Eu tenho esse conhecimento desses escudos emocionais que passam, que eles vieram até mim através da nova medicina germânica, através da Seven Healings, através desse conhecimento integrativo sobre as emoções e, a, e o impacto do nosso, no nossa, nas nossas dinâmicas. E esse é um apanhado que, que eu quero trazer para vocês sobre esses 5 escudos emocionais que podem estar, e com certeza, na verdade, estão afetando na sua precificação. Todos nós temos modos de nos defender de acordo com o que a gente vive, com a nossa história, inclusive da nossa ancestralidade, através desses 5 escudos, que são o escudo da sobrevivência, o escudo da impotência, o escudo da desproteção, o escudo da desvalorização e o escudo da perda. Na precificação, eu trouxe aqui informações que eu quero que vocês ouçam e percebam, façam uma autoavaliação sobre qual escudo eu estou ativando no assunto precificação. Por acaso você tem medo de não conseguir sobreviver e leva preços muito baixos para manter as vendas? Fica nesse estado de sobrevivência, no caso da sua precificação? Tem uma crença muito forte, enraizada, de que se eu não cobrar barato, ninguém vai comprar e eu não vou conseguir sobreviver? Esse escudo tá acionado aí? Ou o seu escudo mais forte é uma sensação de incapacidade que leva à procrastinação ao revisar preços? Ou seja, quando o assunto é precificar, na verdade, o seu estado não é de alerta, é o estado de paralisia. Você se sente impotente, tem uma incapacidade, você evita fazer. Se você, no fundo, preferiria que alguém fizesse por você. Talvez seja o escudo da impotência ativado. Ou o seu escudo ativado é o da desproteção, que tem um medo de julgamento quando você for falar seu preço. No fundo, você pensa, o que será que vão pensar se eu estou cobrando tal valor pelo meu trabalho, pelo meu serviço, pelo meu produto?
E é o medo do julgamento e essa insegurança relacionada ao que o outro vai pensar é o que mais está atuando aí no seu caso, com o escudo da desproteção. Ou no seu caso, é o escudo da desvalorização, que no fundo você acha que você não vale, que não vale o seu trabalho, tudo isso, e aí é melhor cobrar baratinho, porque no final das contas não vale mesmo. Faça essa autoanálise. Ou o quinto escudo é o escudo da perda. O medo de perder cliente ou perder dinheiro faz você manter os preços baixos como uma forma de se proteger, como uma forma de sentir segurança. Então, para não perder, por que mudar o time que está ganhando? Faça essa autoanálise, identifica qual escudo está ativo quando você pensa nos preços. Depois que você mapeia, fica mais fácil, porque você pode meditar sobre esse assunto, você pode escrever sobre esse assunto, você pode criar afirmações positivas para mudar a sua relação com o dinheiro. Porque a identificação da raiz do problema já é metade da cura. Pensa assim, superar medos financeiros é como atravessar uma ponte. O primeiro passo é o mais difícil, mas você vai andando, vai balançando aquela ponte, e cada passo que você dá, você está mais perto do final dela. E fica a reflexão. Aonde mora as minhas resistências para eu aplicar uma nova estratégia de preço? Afinal, eu já sei meu guia, eu já sei o que fazer. Mas o que me impede de agir? Qual é o escudo que está ativado no meu caso? Trouxe aqui uma técnica de respiração, mindfulness, e essa para reduzir a ansiedade, porque a gente tem as ferramentas, a gente sabe o que precisa fazer, mas a gente não faz. E muitas vezes a gente tem que só pensar, fechar os olhos, respirar, contar, passar um tempo realmente se conectar com a sua história, se reconhecer. A gente só ama aquilo que a gente conhece. E a pessoa principal que você tem que amar é você mesma. Então, quanto mais você se conhecer, se reconhecer, você vai se amando mais, vai criando uma intimidade que só você vai ter com você mesma. Isso transparece. E é essa o fermento para você aumentar o seu alto valor. Esse é só o começo. A gente já conversou aqui bastante sobre precificação. Eu quero que vocês tragam aqui qual foi a frase que mais impactou para vocês, que quem quiser compartilhar o escudo que está ativado por aí. E eu quero fazer o convite, porque esse é só o começo. A gente pode avançar nesse trabalho de bem-estar financeiro. Aqui está o link da aplicação para quem quiser avançar. E eu estou muito feliz e satisfeita com o nosso encontro de hoje. E contem comigo.